Olá, gente, muito bom dia. Hoje vamos falar de um tema bastante importante na questão do TEA, que é a questão do suicídio, tá? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre um paradigma que existiu durante muito tempo e ainda se questiona muito se existe uma relação do indivíduo com o espectro autista com quadros depressivos. Por que esse paradigma existe? Porque muitas pessoas avaliam que ou você tem uma questão de humor, né, já que o quadro depressivo ele pertence à árvore dos transtornos de humor, ou você tem um quadro relacionado ao TEA, ao espectro autista. E durante muito tempo essa associação ela foi questionada. Isso se quebrou. Você sim pode ter como comorbidade um quadro depressivo, tá? O que se justifica cientificamente? O quadro depressivo ele é um quadro que também se fundamenta em bases neurobiológicas, né? Em termos de recaptação de serotonina. O quadro depressivo ele está ligado muito diretamente ao sistema límbico. E nós sabemos que o TEA ele tem toda uma circuitação que começa no lobo pré-frontal e ele passa no seu término de circuitação pelo sistema límbico. Quais são os sintomas de depressão? Uma falta de vontade, uma falta de prazer em fazer as coisas, crises de choro, o pensamento de morte, o pensamento suicida. O pensamento de morte é aquele pensamento em que você quer morrer, mas você não pensa em se matar, e o pensamento suicida já é um pensamento mais direto, em que você traz essa intenção da morte através do seu pensamento. E sim, o indivíduo autista, ele pode apresentar essas características. O que justifica essa sintomatologia no quadro do TEA? Quando nós falamos da questão do TEA, do espectro autista, nós estamos falando de indivíduos que, em virtude das suas características, eles buscam um ajuste na relação consigo e na relação com o meio social. E nem sempre, pelas habilidades que o indivíduo apresenta, ele consegue ter êxito nesse ajuste. E existe uma autocobrança. Muitas vezes essa cobrança ela também vem do meio externo, principalmente em adultos e adolescentes de nível 1, que tem uma capacidade cognitiva maior. Aquela cobrança de participar dos processos de família, de participar das questões de trabalho. Nós estamos também falando de muitos indivíduos nessa situação que são subdiagnosticados, então vão atravessando todo o seu processo de desenvolvimento sem necessariamente saberem que tem o TEA. Eles acabam sim sendo diagnosticados com características de ansiedade, com características de depressão, e essas cobranças elas vão acontecendo. O que se sabe estatisticamente? Que a predominância do suicídio no TEA é 4 vezes maior do que em outras populações. E uma outra questão que hoje as pesquisas científicas mostram é que quanto maior a inteligência, a capacidade intelectual do indivíduo autista e quanto maior for a sua idade, maior é a chance de uma tentativa de suicídio acabar acontecendo. O que esses dois fatores têm a ver? Quanto maior a inteligência, maior a tua capacidade de análise, maior a tua capacidade de perceber e pensar o mundo que está ao seu redor. E dentro desse pensamento vem uma autocobrança do indivíduo com TEA de estar ou não participando desses sistemas sociais, do como ele está participando, do como ele se sente adequado dentro desse meio e do quanto ele, ocasionalmente, acaba gerando algum tipo de desconforto ou de sofrimento às pessoas à sua volta, tá? Quando nós falamos de uma população adolescente, principalmente voltado a meninas, o que nós vamos ter de uma característica predominante? Nós vamos ter meninas que vão buscar, através do exemplo de outras colegas, uma cópia, um masking
tá? Para poderem reproduzir modelos adequados para essa interação social. Aí nós temos dois componentes. Nós temos um componente de que essa menina nem sempre vai se perceber trabalhando com a sua identidade, que vai estar trabalhando com a identidade do outro. E nós vamos ter também um elemento de frustração que nem sempre essa cópia, esse masking vai estar atuando de uma forma plena, alcançando um resultado condizente com aquilo que ela está buscando, tá? Então, a reação depressiva, melancólica na adolescência em meninas, ela é muito comum. E uma coisa que acaba acontecendo é que essa característica ela vem de linha de frente. É com essa característica que normalmente se iniciam buscas diagnósticas, tratamentos para modificação, para adequação dessa regulação emocional, tá? E regulação emocional é uma palavra importante para a gente falar, porque dentro do componente de funções executivas, de conduta, de habilidades, essa regulação emocional no indivíduo com TEA, ela nem sempre vai estar sendo executada de uma forma harmoniosa e equilibrada, justamente por essa busca de uma adequação e de uma não frustração diante dos fatos que acontecem, tá? Então, o que é importante deixar de mensagem aqui para pais, tá? Quando você observa algumas reações de irritabilidade, algumas reações de introspecção, quando você observa crises de choro sem motivo, quando você visualiza que a sua filha ela está tendo uma conduta de vida legal, harmoniosa, mas mesmo assim isso está acontecendo, isso pode ser uma luz amarela importante para ser identificada, diagnosticada e trabalhada. No público adulto, tá, é fundamental os trabalhos de terapia buscarem ajustes de acordo com a necessidade do paciente, com aquilo que o paciente quer, com aquilo que vai trazer qualidade de vida para ele dentro da sua característica de altas habilidades, que é muito comum, de uma inteligência maior, para que ele consiga ter uma harmonização para sua conduta de vida, tá? Então, o que nós precisamos quebrar? Sim, os quadros depressivos, eles pertencem muitas vezes aos quadros do TEA como comorbidade, como diagnóstico associado. Isso é um fato hoje, comprovado tanto cientificamente quanto no exercício clínico. E sim, esses quadros depressivos, eles podem levar a um gatilho de suicídio, tá? Em virtude de uma ansiedade que aumenta, de uma angústia, e eu acho que é uma palavra muito adequada, em virtude desse processo de participação, desse processo de interação que a pessoa com as características do TEA tem, e que nem sempre a sua autopercepção vai trazer para ele uma visão de bom resultado, de êxito nessa busca de ajuda, tá? Então, o olhar diagnóstico ele é muito importante, um tratamento adequado é muitas vezes importante. Esses pacientes precisam do auxílio medicamentoso, precisam do acompanhamento de um neurologista especializado nas questões do TEA para trabalhar o espectro num todo e estar trabalhando essas comorbidades. Além do que, fundamentalmente, os processos terapêuticos para resgatar essa qualidade de vida é de fundamental importância, ok? Gente, um grande abraço para vocês, uma boa semana e nós vamos estar aqui conversando novamente.